E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma mentoria aí do MED 60 dias, onde eu vou ficar aqui durante um tempinho ajudando vocês a estudar da melhor forma correta, a conseguir a aprovação em medicina de vocês, né, para que vocês consigam realizar o sonho de vocês, embora seja difícil, né, essa trajetória até você chegar na faculdade de medicina. É possível, caso você tenha a estratégia correta, é possível você conseguir passar em medicina, tá bom? Então reservei um tempinho aí na minha rotina para vir aqui falar com vocês, para tentar compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, que eu tenho certeza que pode ajudar vocês, né, a realizar o sonho de vocês de ser o primeiro médico da família, tá bom, pessoal? Deixa eu pegar uma água aqui, vamos esperar o pessoal chegar. Ó, traumas na escola, né? A Eduarda falou, esse é um impasse bem grande, né? Essa questão do trauma escolar, né? Muitas vezes isso acaba prejudicando muito, né? Os alunos, o pessoal que quer vencer na vida honestamente por meio dos estudos, né? Acaba sendo um bloqueio, um impasse, né? Na performance mental nos estudos, essa questão dos traumas da escola, né? Às vezes a pessoa foi humilhada, às vezes a pessoa sofreu bullying, né? Então, isso acaba bloqueando, né? Porque o nosso cérebro, ele memoriza, né? Então, aquelas coisas que têm um alto nível emocional, ele acaba memorizando. E aí, quando você senta para estudar, isso opera a nível subcortical, né? Então, não é consciente, você não escolhe aquilo, isso acontece de forma inconsciente. Isso acaba prejudicando, né, a cognição da pessoa, a performance mental dela nos estudos, tá? Então, pessoal, vamos chamar alguém aqui para conversar comigo, né, para poder fazer a pergunta aqui ao vivo, né? Então, só você comentar aqui, né? Léo, eu quero te fazer uma pergunta ao vivo, tá bom? Então, manda aí que aí eu vou te chamar, tá? Então, só respondo perguntas ao vivo, beleza? Que daí é interessante que a pessoa entra aqui, a gente pode conversar. Vamos ver aqui, Dudinha Tavares. Tá, vamos ver que tem uma. Conversamos com a Duda, então, para tentar ajudar ela. Oi, Tudo bem? tudo bem? Teu nome é Duda mesmo? Isso, Eduarda? É Valéria Eduarda. Valéria Eduarda. Tudo bem, Eduarda? Como é que Isso. você tá? Então, a maioria das pessoas tem dificuldade de começar o estudo, não sabe por onde inicia e tal. Uhum. A minha dificuldade é a minha cabeça. Da onde que tu fala, Ela, Eduarda? Volta Redonda, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, perfeito. Rio de Janeiro tem Isso. o Dr. Rafael Bispo, né? Um grande apoiador aí do projeto Atleta da Mente, né? Ele é o típico atleta da mente. Não sei se tu conhece a história dele. Conhece a história dele? Mais ou menos. É, ele morava Mais ou no em menos. Duque de Caxias, né? Aham. Periferia ali do Rio. E hoje ele mora na Barra, né? É médico, bem sucedido. Bem Sim. legal a história dele. Depois dá uma pesquisada lá no Verdade. YouTube, tá? Dever de Ok. casa aí pra ti, tá? Vale a pena É, assistir. mas, então, meu problema é que eu passei trauma muito grande na escola. Por Uhum. ser negra e eu era a única negra da minha sala. Uhum. E aí eu ia muito bem até meus sexto ano. Eu entrei no meu sétimo ano. Quando eu entrei no meu sétimo ano, eu mudei de sala e mudei de escola. E aí eles me chamavam de tudo. Já me chamaram de lixo. Sim, as piores coisas que você pode acontecer na sua vida, assim, Uhum. as piores coisas que pode acontecer na sua vida. Uhum. Na escola? Então, aconteceu comigo.
E eu sempre fui, assim, aluna nota 10. Ganhava coisas na redação, fazia assim. Eu era super boa nos estudos. Uhum. E aí, um dia eu cheguei na escola e eles tacaram muito papel em mim. Uhum. Eu entrei na sala e eles me vaiaram, me tacaram muito papel por eu ser Uhum. negra. E falavam que meu lugar não era lá, que me maltrataram de todas as maneiras. Era escola pública? Pública. Uhum. E aí, me bloqueou total. Eu saí da escola, chegava em casa, jogava minha mochila e me trancava. Não queria me alimentar, não queria fazer nada. E os Uhum. meus pais, que foram atrás do conselho tutelar, foram na escola, tentaram de todas as maneiras, mas eu não conseguia. Eu punha o pé no portão, aquilo começava a vir na minha cabeça e eu voltava para trás. Desisti da minha vida, desisti dos meus estudos, desisti de tudo. Aí eu me casei, tive 2 filhos. E aí meu esposo, ele é do Pará e lá eles perderam o histórico escolar dele completo. Roubaram a escola. Uhum. E aí ele viu uma maneira de fazer de novo, que era através do Enseja, né? Uhum. Ele fez e passou. E aí aquilo falou assim, meu Deus, eu também posso. Eu também consigo. Porque eu não posso abandonar a minha vida, abandonar minhas coisas, eu sou jovem. Eu preciso correr atrás das minhas coisas, eu quero ser médica e me aflorou isso, uma coisa assim. Uhum. Eu quero ser médica, eu quero cuidar das pessoas do jeito que eu queria que cuidasse de mim, entendeu? Uma coisa Uhum. humana, porque médico ele tem que ser humano, né? Porque se ele deixar a humanidade dele do lado, ele não serve mais para ser médico. Uhum. E aí isso começou a florar em mim, aí eu peguei, comecei, fiz o Enseja esse ano, e tô confiante que eu corrigi assim as notas e vi que eu tirei uma boa nota, que eu vou tirar uma boa nota, então, se Deus quiser, eu vou passar no Enseja. E aí, só que eu não consigo estudar pro Enem. Me dá um bloqueio, me vem aquela coisa assim, você não é capaz de fazer isso, porque a vida inteira eu escutei as pessoas falando para mim que eu não sou capaz. Você não é capaz, você não é capaz, não é para você, entendeu? Sempre foi assim. E isso acabou assim, me dando uma coisa na cabeça que eu não consigo. Tipo, se eu for sentar para me tentar fazer alguma coisa, não faço nada. Eu fico empacada, eu não consigo, entendeu? E vem aqueles pensamentos, né, de negativos, você não é capaz, você não vai conseguir, porque foi isso que as pessoas sempre colocam na minha cabeça. Você não é capaz, você não vai conseguir, entendeu? Uhum. Mas depois que eu vi eu estava vendo uma coisa no YouTube, pesquisando, aí eu vi que você ia dar uma mentoria e tal. E aí eu falei, sim, poxa vida, eu vou tentar, eu não vou desistir. Eu vou tentar, nem que seja assim, ter que fazer a mentoria de linha por linha, igual você falou, segue todas as linhas, segue tudo direitinho, que é Uhum. capaz. Se eu conseguir, porque realmente é um método, mas assim, eu tô seguindo as suas lives e cada vez que você fala uma coisa, eu falo, caramba, é verdade, né? Se a gente seguir por um caminho e esse caminho for o correto, igual você falou, que vários caminhos você já tentou, e tipo assim, ficar seguindo para os outros caminhos e depois você ir para um, não dá certo, tem que ficar só em um, né? E Segue no focar total. naquele. E aí eu desisti de todas as coisas que eu estava fazendo. Falei assim, não, eu não vou fazer mais nada, eu vou seguir esse caminho que ele está falando. Então, tipo assim, eu tô acreditando plenamente no seu método. Uhum. E aí eu queria saber se você tem alguma coisa, alguma dica, alguma coisa assim para falar, para me. Acho que só a Uhum. internet caiu. Para mim poder conseguir, pelo menos, pegar no caderno, pegar no livro e falar assim: eu sou capaz sim, entendeu? Eu vou conseguir. Eu repito muito isso para mim, mas aqui dentro não vai. Uhum. Então, assim, uma coisa que eu quero que tu faça, um tema de casa que eu quero que tu faça depois, é tu ir lá no meu canal no YouTube e daí tu vai ver um vídeo, tá? É um vídeo específico. Tu vai ver 2 vídeos, tá? Tu tem papel e caneta aí? Ai, peraí, rapidinho, vou pegar. Tá, pega lá que é importante, tá? Esse vídeo que eu quero que tu assista.
Pode falar. Tá, vamos lá então, Eduardo. Vídeo número 1, tá? Vai pesquisar Aham, lá. Ela morava em casa de barro e passou em medicina na Universidade Federal, aham. tá? Esse é um vídeo de uma Sim. aluna nossa, do Método Atleta da Mente, que passou em medicina na Universidade Federal. Ela morava no interior da Bahia, tá? Interior da Bahia. E ela tem uma história de vida muito parecida com a sua, tá? Esse vídeo dela tem mais ou menos uns 90 minutos, tá? Vai assistir ele do começo ao fim. Como é que vai assistir ele? Vai pegar um papel, vai pegar uma caneta e vai anotar tudo que ela falar, tá? Aham. Porque veja bem, tem a maioria das pessoas que passam medicina, tá? Isso é um dado estatístico da USP. A maioria das pessoas que passam medicina nasceu em berço de ouro, tá? Então, de cada 10 vídeos que tu vê no YouTube, 85% são pessoas que nasceram em berço de ouro. Então, talvez o que funcionou para Uhum. eles não vai funcionar para você, né? Sim. Porque você vem de uma realidade diferente. Eu e você viemos de uma realidade diferente, né? Então, eu tenho total empatia quando você fala isso, quando você fala essa questão do bullying. Eu também sofri bastante, né? E veja bem, você mora no Rio de Janeiro. Eu moro no Aham. Rio Grande do Sul, entendeu? Sim. Então, aqui é um pouco mais intenso, tá? Um pouco Mas mais intenso. na época eu morava em Minas, que eu sou mineira. Então eu morava lá. E tipo Entendi. assim, lá na época também não tinha muita aceitação, entendeu? Principalmente para quem era negro. Naquela época, tipo assim, cabelo afro, nada Uhum. dessas coisas tinha lá. E era poucas pessoas, principalmente assim, que estudavam em uma escola, tipo, mais do centro e tal. E aí eu, infelizmente, era uma dessas, entendeu? Uhum. Que Tá. estudava naquela época. Uhum. Eu, por exemplo, me chamavam de várias coisas, né? Teve uma época que eu deixei meu cabelo crescer, né? E tem aquele negócio para lavar louça, sabe? Chama Bombril, sabe? Aham. Sabe aquele Nossa, eu negocinho? já fui muito chamada disso. E aí eu tinha o cabelo comprido, né? E me chamavam muito disso. Depois, quando eu fui reprovado em história, daí que começou o mais burro da sala, né? Começaram a me chamar assim. Então eu tenho total empatia, né, com essa história que tu conta, esses detalhes que tu conta, porque eu já sofri com isso, tá? Mas enfim, eu quero que tu veja esse vídeo da Carlúcia, porque isso mostra, né? A pessoa pode concordar ou pode não concordar, mas tem uma coisa que a pessoa, porque assim, são pontos de vista, mas quando a gente fala em estudo, não existe certo e errado, né? Na medicina é muito assim, né, Eduardo? Não existe certo e errado. Às vezes vai ter um médico que vai tratar uma doença de um jeito e vai ter outro médico que trata a doença de outro jeito, né? E Uhum. tudo bem. Quando a gente fala estudo, eu acho que também é assim, tá? Só que eu acredito que tem algumas Uhum. estratégias que são mais interessantes. Esse é o meu ponto de vista, né? E aí, muitas vezes, quando a gente vê só um caminho, né, aquele lado tradicional, né, quando a gente vê aqueles valores, aqueles números financeiros, aquilo acaba bloqueando o cara que vem de baixo, né? O cara que nasceu pobre. Ele não é pobre, ele nasceu pobre, ele está. Mas no longo prazo ele vai mudar essa condição dele, né? Porque é, não é porque você nasceu que você tem que morrer daquele jeito, né? Você pode, ao Sim. longo da sua vida, construir várias estratégias para você sair da onde você está e chegar naquele objetivo que você quer. É possível, tá? E esse vídeo que eu quero que você assista, né? Você pode ver o meu vídeo, tem o meu vídeo lá também, contando a minha história. Lá você pode ver com detalhes, né? Tudo o que eu fiz, né, para conseguir passar. Porque aí o que acontece? O sucesso, ele deixa pistas, né? Então, se você quer chegar em um determinado local, você tem que modelar pessoas que já chegaram naquele local. Só que pessoas que saíram do mesmo lugar que você. Porque, como eu falei para Sim. você, a medicina é um curso muito elitizado, né? Quem consegue passar em medicina são pessoas que nasceram em berço de ouro. Isso não é o que estou falando, tem pesquisa mostrando isso. Concorda comigo? Sim, eu concordo, porque assim, eu vejo assim, as oportunidades são dadas, mas são oportunidades diferentes, não são Sim. oportunidades iguais. Eu acho que quem tem, tipo, dinheiro tem muito mais oportunidade de ter uma escola melhor, uma educação melhor, pais que apoiam, tudo. Assim, a gente às vezes até tem o pai e a mãe que apoiam, mas a gente não tem a mesma coisa.
Porque, assim, eu penso assim, a base do ensino na escola estadual, municipal, ela é muito fraca. Igual Uhum. você mesmo falou, né? Que, tipo, o professor passava a matéria no quadro, a gente copiava, estudava aquela certa matéria e depois vinha a prova e você fazia. E aí, passava, tipo, uns 3, 4 meses, se você fosse, tipo, fazer uma prova com aquela matéria ou, tipo, falar daquele assunto, você não sabe, porque você estudou especificamente para aquela prova. Você não estudou, né, não se especializou, não teve, tipo assim, não sentou e viu todo o assunto, tudo bonitinho. Você não aprendeu igual o seu professor aprendeu, né? Ele aprendeu de um jeito, ele aprendeu desde o início, tudo bonitinho, vendo as etapas certinho. Chegar lá, ele vai simplesmente te dar um exercício, uma prova, uma coisinha para você estudar, depois você vai fazer e acabou aquela parte. Uhum. Vai lá, papai, vai. Rapidinho. O meu filho. E aí, tipo assim, igual você falou, o professor ele teve tipo, anos ali na faculdade para ele aprender aquele assunto, ele teve uma técnica, ele passou anos ensinando aquele mesmo assunto. E você não, né? Você só aprendeu aquele pequeno conteúdo E ele não passou em naquela medicina, né? hora. Oi? E ele não passou em medicina. Exatamente. Falar é E aí, fácil, né? Qualquer um pode falar. exatamente. Agora, ir lá e fazer é diferente. Tem uma diferença. Falar é uma coisa, ir lá e... Não sei se tu viu uma imagem que eu postei, que aparece o cara que nasceu em berço de ouro e o Ah, atleta sim, mental. Tu viu aquela imagem? eu vi, Tu eu se vi. identifica com aquela imagem? Sim, porque, tipo assim, tem muitos empecilhos. Vamos falar empecilhos, porque a condição financeira, os caminhos que são mais estreitos, mais fechados, a gente tem que dar um jeito de abrir esses Tem que caminhos. criar. Eles não, os caminhos já estão livres. É só seguir e pronto, acabou. Agora a gente não, a gente tem que ir atrás, tentar entrar. Tipo, às vezes o espaço é pequenininho, você mesmo assim vai tentar abrir aquele espaço para você entrar de toda maneira. E a gente sofre, a gente luta, mas assim, o final a gente tem uma recompensa que poucas pessoas têm, né? Poucas pessoas têm, porque hoje em dia E dói o na que alma mais deles. acontece, Dói na alma. Dói. o que mais acontece é você ver as pessoas desistindo, porque tem que trabalhar, porque não tem com quem deixar os filhos, desiste dos sonhos. Tipo, minha mãe, meu pai, eles desistiram, sim, sabe? Desistiram de ter um sonho, de ter uma vida melhor. Igual você falou, os seus antepassados, eles nasceram pobre e morreram pobre, né? No meu caso também é a mesma coisa. Minha mãe também, ela parou na quinta série, não fez, entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer a diferença agora, né? E vai ser Para ver se a gente difícil. muda Tu esse sabe rumo. disso? É muito difícil. Vai ser difícil. Você vai ter que pagar um preço muito alto, tá? Então é Sim. importante que você entenda isso, né? Você vai pagar um preço muito alto. Só que quando você chegar lá em cima da montanha, a vista vai ser muito mais agradável do que aquela pessoa que nasceu em berço de ouro. Para você vai ser muito mais gratificante ver essa vista. Acho que a gente perdeu aqui a Eduarda. Vamos ver se ela volta. A gente perdeu aqui a Eduarda. Mas assim, pessoal, é difícil, né? Eu tive que pagar um preço muito alto, né? Mas vale a pena, né? Porque é a lei. Quando você estuda, a sua vida muda. Não tem como você estudar, você se dedicar, não tem como você não chegar lá, entendeu? Não tem como. Então, assim, é muito legal, sabe? Eu fico emocionado de ajudar mais pessoas que nem ela, sabe? Esse
são as pessoas que eu quero ajudar, né? O cara que tem dinheiro não precisa de mim, entendeu? Se ele não passar no que vem, ele vai ter a família dele. Se ele não passar no que vem, ele vai ter alguém apoiando ele. Então, esse é o tipo de pessoas que eu quero ajudar, né? Esse é um tipo de pessoas que eu quero dentro da família ter, né? São pessoas que vão dar muito mais valor, que vão praticar uma medicina de altíssima qualidade, né? Porque imagina, a pessoa vem de baixo, a pessoa passou por dificuldades, esse é o tipo de pessoa que vai dar muito mais valor, né? Então, só para fechar a pergunta aqui da Eduarda, né? Infelizmente, ela acabou caindo aqui, né? Então, assim, eu ia dar duas orientações para ela, né? Ver o vídeo da Carluz, né? Acho que essa é a principal orientação dela. Depois, ver o vídeo do Rafael Bispo, Dr. Rafael Bispo, né? Hoje ele mora numa cobertura na Barra da Tijuca, né? Que é um bairro nobre no Rio de Janeiro. É um médico de sucesso, é uma referência para mim, né? Um dos meus mentores na medicina. Ele é um verdadeiro atleta mental, né? Então seria essa a minha orientação para ela, né? E dizer para ela que vai ser difícil, né? Vai ser difícil, ela vai sofrer preconceito agora, quando ela passar em medicina, quando ela estiver praticando medicina, tá? Só que isso vai ser o motivador dela. Não vai ser o que vai bloquear ela, vai ser a motivação dela, né? Porque quando ela passar em medicina, ela vai ajudar outras pessoas, ela vai influenciar outras pessoas, né? E ela vai construir um legado, né? Que nem a Carlúcia fez. Quando ela passou em medicina, ela virou o exemplo de sucesso da comunidade dela. Então, lá no interior da Bahia, né? No interior onde ela mora, ela é o exemplo de sucesso. Então, as crianças, os adolescentes, têm ela como referência, porque ela conseguiu passar em medicina, tá? Então, é muito sobre isso, tá, pessoal? Então, essas seriam as orientações que eu daria para ela, né? Ela acabou que ela caiu, mas depois vai ficar salva, ela pode assistir, tá? Vamos lá, então? Quem mais quer fazer uma pergunta? Manda aí. Eu quero te fazer uma pergunta ao vivo. Só escrever aqui, pessoal. Escreve aqui embaixo. Eu quero te fazer uma pergunta ao vivo. Mas assim, pessoal, hoje é uma mentoria, né? Mas é muito legal conhecer, né? Que o meu projeto, que começou pequenininho, né? Vamos ver aqui o Humberto. Humberto foi o... Comentou aqui, tá? Vamos chamar o Humberto. Porque, pessoal, eu já passei por bastante humilhações também, né? E quem é humilhado nunca esquece, né? Quem sofre Olá, humilhação nunca tudo bom? esquece. Tudo bem, Humberto? É Tudo Humberto? bom? É Humberto. Tá. Eu vi muito o que você está falando e, assim, eu me identifico muito. Olha, professor, é uma coisa bem complicada, porque eu já estou com 28 anos, eu já tenho uma formação, sou da área da saúde, acompanho muita coisa, eu já trabalho numa UPA, então eu sei muito bem o que você está falando. Começar, para mim, a estudar Trabalha por como nessa UPA? Eu sou assistente social. Tá. E aí eu tenho muito contato com os médicos, né? Sempre foi o meu sonho fazer medicina. Antes de eu me tornar assistente social, Tu eu fiz um concorda que a caminho na medicina é minha... um curso elitizado? Concordo, e não deixe de discordar o que você está E falando, tu é um acha que curso elitizado. isso influencia no atendimento? Olha, eu observo muito os médicos, eu observo muito a forma como eles atendem. Eu observo que o médico, quando ele depende muito do médico. Eu acho que a formação em universidade Mas na pública, média, no ela... geral, assim, na média. Uhum. Tem as Na média, exceções, né? Mas na média, tem assim. exceções. Mas eu acho o atendimento, ele é um pouco fragmentado e um pouco ríspido, eu acho. Eu acho. Bem Perfeito. fragmentado. E na tua visão, porque assim, é muito legal conversar contigo, porque tu é um assistente social, né? Então Sim, tu tem dados que talvez eu não tenho, né? Mas, por exemplo, sim. veja eu nasci no SUS, eu usei o SUS, nunca tive plano de saúde, então imagina que daqui a alguns anos, e hoje eu já estou fazendo isso, né? Hoje a gente atende no ambulatório, é SUS.
É só SUS que a Sim, gente pode atender, né? Isso é muito legal do SUS, o pessoal não sabe disso, mas, por exemplo, se tu fizer medicina na Argentina, lá o sistema único de saúde deles é uma bosta. O do Brasil é muito organizado e ele dá um ensino médico excelente. Só que sim, entende que uma coisa é você. O SUS. Outra coisa é tu nascer no SUS, tu usar o SUS a tua vida inteira. Tu depender é dele. verdade. Né? Então tem uma diferença. Então, quando você coloca uma pessoa que usou SUS para trabalhar lá na ponta, eu acredito, assim, na minha visão, eu acredito que esse atendimento ele vai mudar. Mas, enfim, Vai. fecha aspas e pode continuar. Desculpa te interromper. E assim, eu tenho fazido uma trajetória árdua, não é fácil, viu? Porque eu vou querer um curso que é um curso totalmente voltado para exatas, onde eu tinha muita dificuldade. E eu reconheço isso porque eu venho de humanas. Então, assim, em matéria de humanas, eu passei a minha vida toda estudando humanas. Então, 4 anos da minha graduação foi todo estudando humanas, né? Então, é uma área que eu tenho dominância, é uma área que a gente estuda praticamente desde a história, a antropologia, então tudo. Só que quando chega na parte das exatas, aí o bicho pega. Uhum. Onde eu tive que me esforçar. Eu nunca fui bom em matemática, desde a escola. Então, assim, eu tinha um bloqueio muito difícil com a matemática, com a física e com a química. E aí eu percebi que eu tenho que melhorar isso, porque o curso que eu quero, ele exige muito essas matérias, infelizmente, né? Eu sei que Deixa eu te perguntar, tu não quer fazer medicina, é isso? Tu quer fazer medicina? eu quero fazer medicina, eu vou fazer medicina. Tá, Eu tá vou bom. fazer. Uhum, E aí, beleza. Beleza. e aí, Não, que tu falou o curso que eu quero, tem que muito exato, eu acho que tu sim, queria. Eu já ia falar assim, pô, eu não vou poder te ajudar, né? Porque o meu objetivo é skin the game. O que é skin the game? Você falar só aquilo que tu faz. Então, por exemplo, o cara que quer passar em engenharia, eu não vou poder ajudar. Eu só ajudo quem passa em medicina, porque eu fui lá e fiz, né? Mas enfim, pode e, continuar. e aí, professor, quando a gente sabe muito fraco em matemática, e aí, como eu tenho estudado, como a forma que eu tenho feito, eu tenho pegado provas anteriores, né? Eu Uhum, tenho todas as questões, eu tenho circulado essas questões, eu tenho refeito elas, tenho refeito elas e estou vendo as minhas fragilidades, eu estou vendo o que é que eu tenho que melhorar. Por exemplo, em cada disciplina eu estou pontuando o ponto-chave, vamos supor, uma questão X. Uma questão que eu tenho certeza que ela vai se repetir no Enem e que eu preciso melhorar, porque são essas questões que vão fazer a diferença. E eu acredito que o tempo é pouco e a gente fica desesperado mesmo porque dá um desespero. E eu preciso uhum, ir bem nessas disciplinas, até porque é, a faculdade que eu quero, porque como eu moro em São Paulo hoje, e eu tenho uhum, hoje praticamente eu cheguei onde eu quero chegar na minha profissão, eu cheguei no topo onde eu quero chegar. Então, além da minha uhum, graduação, fiz 2 anos de residência, então eu estudei 6 anos da minha vida. Eu cheguei uhum. no topo onde eu quero chegar. Então, não dá mais para mim evoluir para mais. Eu falei, se eu quiser mudar de profissão, foi o que eu pensei, eu tenho que procurar uma E profissão por que que eu gosto, medicina? porque é uma coisa que me motiva. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer. Eu falei para antes de ser assistente social, eu era técnico de enfermagem. Então, eu atuei Uhum. bastante antes de eu conseguir fazer minha graduação e eu tive muito contato com o médico. Então, a medicina me encanta em todos os sentidos. A forma do atendimento, a forma de você olhar para o paciente, a forma de você identificar aquele problema, aquela patologia, poder fazer um diagnóstico, né? Poder fazer várias intervenções com aquele paciente, aquilo ali me motiva bastante. Então, É assim, lindo, eu né? sou apaixonado. Apaixonado, converso muito, tenho muito amigo médico, e eles sempre Uhum. me incentivaram. Eu sei que não é fácil, eu vou terminar com a idade bem avançada, mas eu vou terminar. Mas é o meu Uhum. sonho, eu não vou desistir, entendeu? E tu sabe Eu que já tu tenho. que vai ser uma vantagem para ti começar mais tarde na Sim, medicina? Vai ser uma eu sei. vantagem. Mas antes de eu responder a questão das exatas, né, que é um tema bem importante nós debater aqui, me conta por que lá no início você não quis fazer medicina? Ou esse sonho veio depois? Porque eu acredito que eu precisava amadurecer na minha vida algumas coisas. Eu precisava me encontrar, entendeu? Eu acho que na Uhum, vida, eu acho que cada pessoa ela tem o seu momento. Tem pessoas que se encontram antes, tem pessoas que se encontram depois. Esse foi o meu caso, né? uhum. Assim como eu, como Tu não outras tentou pessoas. fugir, então? Tipo, eu, por exemplo, eu tentei fugir.
Eu toda hora aparecia aquilo que era o meu caminho, né? E eu tentava fugir, não deu certo eu fugir. Então tu foi diferente, apareceu depois. O que eu poderia fazer antes era ter lutado pelo meu sonho. É uma coisa que eu poderia fazer. E assim, eu me arrependo disso, porque se hoje eu tivesse a maturidade que eu tenho, eu não faria coisas que eu fiz para trás, entendeu? Mas eu acredito que na vida a gente tudo começa com degraus e com obstáculos. Todas as profissões que eu passei me serviram de lição para hoje eu ser a pessoa que eu sou, entendeu? Perfeito. Então, independente de eu de eu conseguir entrar cedo ou tarde, é um legado que eu vou levar para minha vida e jamais vou desprezar quem eu fui lá no passado. Eu falei para ele, porque isso vai ser uma construção para minha carreira, né? Eu acredito que seja uma parte de um degrau que eu tenho que seguir. Mas assim, eu falar para você que começar, eu ter que largar uma vida que eu tenho, porque hoje aqui eu moro em São Paulo, eu sou estabilizado, eu moro só. E assim, quando eu falei para minha mãe que eu fui fazer medicina, ela ficou muito feliz, porque minha mãe hoje ela também trabalha na área da saúde. Minha mãe é uma técnica de enfermagem. Então minha mãe é o maior exemplo que eu tenho da minha vida. Quando a minha mãe era mais nova, ela foi abandonada pelo meu pai, então assim, ela não tinha nem um segundo grau. Minha mãe, ela foi trabalhar de manicure. Eu lembro que ela estudava de noite, foi fazer um curso técnico de enfermagem. Minha mãe não tinha nem um segundo grau. Primeiro ela foi terminar o ensino médio e ela fez isso para incentivar tanto eu e meu irmão. Então hoje a minha mãe, ela é meu maior exemplo e é o meu porto seguro. Então assim, quando eu falei para ela que eu vou fazer medicina, ela super me apoiou e tipo falou assim, vai fazer, que é o seu sonho. E assim, para mim é muito difícil. Você pensa, um jovem com 28 anos, eu tô com uma carreira para mim bem sucedida, eu tô no ápice da minha profissão, entendeu? Pra te Então ver que assim, não tem nada a ver com dinheiro, né? não tem nada a ver com dinheiro, para você ver. E para mim é uma decisão muito difícil eu largar tudo e voltar a depender da minha mãe, no caso. Porque é uma decisão que eu vou ter que fazer e eu vou depender da minha mãe. E daí tu tem Porque que pedir apoio. Não tem nada errado Sim, nisso. Tem que pedir apoio, isso. tá? E aí ela me apoiou de braços abertos. Mas é uma decisão difícil, você entende? Você largar um emprego, você já está estabilizado, que Sim, eu você tem uma entendo, eu vida tenho empatia. financeira, e ter que voltar a regredir do zero, como se você estivesse caminhando do zero. Mas não é uma regressão que eu estou fazendo para regredir da minha vida para trás. Não, é para começar uma nova jornada. Eu acho que quando você tem um sonho, você tem que abrir mão de algumas coisas. E para a gente que tem uma idade, assim como a minha, de 28 anos, é muito difícil, porque você quer adquirir sua estabilidade, sua independência financeira, né? Sair da casa dos seus pais. E quando você consegue isso, você vê como isso é bom. E você ter que regredir é uma decisão muito difícil. Eu não sei se você me entende. Entendo. Tanto que a minha estratégia foi sempre viver na miséria, sempre com pouco. Sempre foi a minha estratégia. Por quê? Porque se eu ganhasse mais, ia ser mais difícil, porque daí o meu cérebro, pô, tô bem aqui, tô ganhando dinheiro, tô trabalhando e tal, e aquele sonho ia ficar cada vez mais. Então eu fiquei lá Só embaixo. que eu cheguei num ponto da minha vida que eu falei bem assim, se eu não fazer o meu sonho, não tem mais o porquê. Eu amo o que eu faço, só que não é aquilo que eu quero para minha vida. E chega uma época do seu trabalho que você já começa a ficar desmotivado. Nada faz mais sentido na sua vida, entendeu? Porque não é aquilo que você quer. Você chega no trabalho, você trabalha desmotivado. É uma coisa que está acontecendo comigo. E eu falei, epa, e não é desde agora. Não é desde agora, porque eu já tenho um pouquinho de tempo de formação. Então, não é desde agora. Eu falei assim, não tá legal isso aqui. Ou eu vou fazer algo para me mudar, ou eu vou ficar aqui me lamentando a vida todinha. E o tempo está passando, entendeu? O tempo, ele corre, ele passa. E aí eu Com falei, certeza. não, eu tenho que tomar essa decisão. E é isso, professor. É uma decisão difícil. Eu sei que eu vou... Parabéns. Parabéns. Tem que ter eu vou coragem. perder muito. Tem Tem que que ter ter coragem. Mas, Tem que enfim, ter coragem. vamos para a resposta, então, Humberto. Eu te perguntei isso porque, dependendo do que tu me respondesse, eu ia te dar uma resposta, tá? Por exemplo, eu já fui mais pro bloqueio, né? Eu tinha medo, eu tinha insegurança, eu me achava burro e por isso que eu não fui fazer medicina, né? Então, eu tentei fugir dela. Então, por isso que eu tinha um bloqueio, por isso eu não conseguia estudar matérias exatas, né? Redação, enfim, outras matérias também, tá? Mas, enfim, vamos lá. Então, porque às vezes sempre vai ter um componente emocional junto com o estudo, né? Quando eu falo método de estudo, provavelmente você já deve ter visto algum vídeo meu, alguma aula minha. Quando eu falo método de estudo, eu estou falando da aprendizagem, memória e o lado emocional, né? E também a saúde mental, né? Que não é procrastinar. Saúde mental é você ter as suas funções cognitivas perfeitamente. Atenção, foco, motivação, né? Aprendizagem, memória, enfim. Funções cognitivas superiores. Vamos lá. Então, por que você acha que exatas é difícil?
Eu acho que eu criei um bloqueio, porque depois, quando eu, assim, eu começo a ver a matéria, eu começo a resolver. Mas isso é um bloqueio lá de trás, que eu criei, entendeu? Porque eu Por acho quê? que exatas, quando eu tive aquele número, aqueles números enormes, aquelas fórmulas, aquilo ali me confunde muito, entendeu? Aquela parte numérica é o que me dá medo. Uhum. E tu lembra de alguma situação, alguma coisa que aconteceu, que fez tu ter esse bloqueio? Eu acho que vem mais lá de trás mesmo, com relação a números, a questões que a gente vê lá, a gente não consegue resolver. Eu lembro que eu na escola, eram várias coisas, eu tirava uma nota muito baixa, e eu vi os meus colegas tirando nota muito alta, aquilo ali me fazia ficar muito inferior, porque a Uhum. única matéria que eu bombava era a matemática, era a física, era a química, porque são matérias que envolvem cálculos, né? Então eu tive essa deficiência lá atrás, né? E aí eu não procurei trabalhar. Fui Uhum. levando, fui levando, fui levando, fui passando assim de ano como, né? Acho que a maioria das pessoas, né, vão passando e a Uhum. gente precisa da matemática hoje. A gente não, querendo ou não, a gente não pode fugir disso. Ela está em E todo principalmente tu que lugar. trabalha aí com assistente social, né? Epidemiologia é baseado em vocês, né? Vocês contribuem muito para a medicina e Sim, para os dados epidemiológicos é muita relação de vocês. Então a sim, medicina é uma matemática, né? é uma matemática. Até porque também na minha profissão eu uso dados. Eu tenho que fazer planilha, eu tenho que fazer estatística, eu tenho que mostrar dados, entendeu? Então a gente usa a matemática muito. Mas esse bloqueio É, então hoje eu ainda matemática não é difícil. Tu trabalha com ela? não é difícil. E Não é hoje eu difícil. procurei entender. Mas assim, me Uhum. dá desespero, porque eu sei que é Mas uma nota que eu vou vamos lá. passar. Deixa eu usar uma metáfora aqui. Tu já fez academia alguma vez? Já. Já. Tu faz todo dia ou tu parou de fazer? Eu faço 2 vezes. 2 vezes na semana, tá. Toda Vamos sequência. supor que tu nunca fez academia, tá? Nunca fez academia. E aí você chega lá, porque eu trabalhei, tá? Eu trabalhei 6 anos com academia. Tu chega lá na Uhum. academia e eu falo assim, ó, Humberto, faço uma anamnese contigo, daí tu vai me falar, pô, Léo, eu sou sedentário, eu não faço exercício físico, eu nunca fiz exercício físico e tal, e vou começar hoje na academia. E aí eu vou lá, boto você ficar 1 hora na esteira, boto fazer um monte de exercício difícil, boto um monte de peso que tu não consegue fazer, né? Tu se machuca ali, né? Aí no outro dia tu volta na academia, cheio de dor, todo machucado e tal. E aí eu repito a mesma coisa, né? E começo, pô, como é que tu não consegue? Tá vendo o cara ali, ó, ele consegue. Como é que tu não consegue? Aí tu fica meio desmotivado, meio assim e tal. E aí tu volta o terceiro dia e eu faço a mesma coisa, né? Eu falo, pô, mas tem o cara que tá fazendo ali. Eu não levo em consideração que você está começando agora, que você é um iniciante, que você nunca fez academia, né? E eu pego o cara lá que tem uma facilidade, que tem uma questão genética, né? Tem um componente genético também, tá? Por que eu estou trazendo isso? O que isso tem a ver com as exatas? Porque o nosso cérebro, lá no nosso DNA, ele foi programado para sobreviver. Se você dá 2 opções para ele, ele vai querer a que gasta menos energia e dá mais prazer para ele. Um exemplo: assistir Netflix o dia inteiro ou estudar. Qual dessas duas tu acha que dá mais prazer? Assistir Netflix. É gostoso, é prazeroso. Você ficar o dia inteiro deitado na cama, no quentinho, assistindo Netflix, comendo uma pipoca, comendo um chocolate, né? Vai gerar o prazer, né? Vai estimular a produção dopaminérgica. E estudar vai te dar dor, né? A mesma coisa da academia. Tu não vai voltar, tu vai fazer 30 dias de academia e depois tu vai parar. E aí, o que o Humberto vai falar? Ele vai falar que a academia é fácil ou que ela é difícil? É que ela é difícil, né? Que ela é difícil, tá? Mas tem pessoas que vão esquece o exemplo que eu dei do genético, né? O cara que é genético. Nos estudos tem o cara que é genético. O cara, por exemplo, na medicina tem o cara que bateu o olho ali e já aprendeu. Esse é o cara genético. Parabéns para ele. É o tipo de cara que eu nem quero perto. Eu não me dou muito bem, não gosto. O cara genético, para mim, eu quero ficar longe dele, né? Beleza. Porque geralmente vem um componente do ego, a pessoa, enfim, né? Esse tipo de cara. E até eu não me sinto bem, né? Até no esporte, eu pego, por exemplo, os meus atletas que eu tenho como referência, né? Que são ídolos para mim. Eu já li algumas biografias desses caras. E esses atletas que são referência para mim, eles não são os caras genéticos. No esporte consegue ver, né?
Tu consegue ver que, independente do esporte que for, tu consegue ver que tem um cara que é o componente genético, o cara nasceu para aquilo, ele nasceu com o dom, e tem o cara com o componente dedicação, com a disciplina, né? E trazendo para o ambiente social, né, já que você é um cientista social, né, não deixa de ser, você estuda a sociedade, como que ela funciona, né, agente social, então tu trabalha na saúde, tu estuda como é que se desenvolve as doenças num ambiente social, ali numa comunidade, né? Então você não deixa de ser um cientista social, você estuda ali a relação das pessoas e as doenças que elas têm, né? Um assistente social. Beleza. Você, né? Você veio de baixo, pelo que tu contou da tua mãe, né? Fez técnico de enfermagem. Então, você é um ídolo para mim, porque você veio de baixo, você está se dedicando, você está se esforçando, né? Por exemplo, né? Eu sempre cito aqui pro pessoal do Júlio Pereira, ele fez neurocirurgia, trabalha no Sírio-Libanês, e ele veio da Bahia, né? Então, o pai dele passou por várias dificuldades, e ele conseguiu passar em medicina, foi com 17 anos, parece que ele passou, sempre se dedicou, se esforçou, né? Sofreu muito bullying, né? E ele falou, eu vou vencer por meio dos estudos. Então, esse tipo de pessoas são os meus ídolos, são as pessoas que eu me identifico. E no esporte eu me identifico muito com aquela pessoa que tem disciplina, com aquela pessoa que tem dedicação. O cara que é gênio, eu não me identifico, né? E não estou falando que é certo ou errado, estou falando eu. Então, veja bem, não estou falando do cara genético, né? Volta aqui para a matemática. Estou falando daquele cara dedicado. Tem pessoas que são dedicadas, que vão na academia, por mais que a pessoa tenha dificuldade e tal, ela consegue ir na academia, consegue desenvolver o hábito, ela tem prazer de fazer aquilo e ela vai todos os dias. Para essa pessoa, se nós perguntar para ela, academia é difícil para ti? Ela vai responder o seguinte para nós, é fácil para mim. Só que você teve uma experiência negativa com a academia. A culpa não é da academia. A culpa talvez foi do teu professor, como que ele te orientou, como que ele te prescreveu os exercícios. Então a culpa não é da matemática, a culpa não é da física e a culpa não é da redação. Faz sentido para ti, Humberto? Faz. Então veja bem, quando você chega aqui, você não precisa dizer eu tenho dificuldade com matemática. Tu pode reformular a frase, tu pode dizer assim, Léo, eu tive problemas com os números porque a escola não me estimulou da forma correta. Porque para a escola, para o sistema, é muito mais interessante eu trabalhar com um salário mínimo do que eu virar médico. Eu tenho um diploma de médico, concorda? Para eles não é interessante tu ser médico, né? Não é interessante para eles, minha mãe que é empregada doméstica, ter um filho médico. Não faz sentido, né? O cara paga um salário mínimo para minha mãe que é empregada doméstica, né? Supor num contexto assim, mais didático aqui, eu não vou aceitar um salário mínimo. Eu vou querer 20 mil, eu vou querer 30 mil. Tu entende que muda um salário mínimo para 30 mil, para 40 mil reais? Né? Vamos pegar, por exemplo, não sei quanto que o médico ganha na tua unidade básica de saúde. Tá? Vamos botar que é 20 mil, 40 horas. Trabalhar 40 horas e ganhar 20 mil por mês. Né? Não sabemos se é assim, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, né? Vai depender de vários fatores. Mas, enfim, vamos supor que esse cara, ele não vai querer um salário mínimo. Então, a gente começa a entender por que na escola é assim. E por que ninguém discute? Por que ninguém fala que tem que ser diferente? Faz sentido para ti, Humberto? Faz sentido, sim. Então, por exemplo, quando a gente olha os Estados Unidos, a Europa, a gente vê que é diferente. A gente vê que tem um estímulo diferente na aprendizagem. E aí a gente consegue perceber... Acho que caiu aqui, pessoal. Enfim, pessoal, vou finalizar aqui a minha linha de raciocínio. Então, veja bem, o modelo educacional, né, e às vezes tem algumas pessoas que
que vê os meus vídeos, que critica o meu trabalho, né? Que às vezes fala, pô, Léo, isso que tu tá falando não existe, isso que tu tá falando não faz sentido, né? Porque eu falo um caminho diferente. Eu não quero ser o dono da verdade, eu quero mostrar um caminho diferente. Eu falo assim, ó, pessoal, tem um caminho diferente. Tem um caminho diferente para você chegar no seu objetivo, né? Então, assim, essa é a percepção que eu quero trazer para você. A culpa não é da matemática, pessoal. Anota aí. Você que está com papel e caneta, anota aí. A culpa não é da matemática. Vou repetir. A culpa não é da redação. A culpa não é do português, tá? A culpa é do método, né? Todo o sistema, entendeu? Então, assim, eu lido muito com essa questão, porque quando eu falo que a pessoa tem que aprender como passar em medicina em 60 dias, né, até esses dias teve uma pessoa que comentou um vídeo meu, e ela falou o seguinte, isso que tu tá falando é mentira. O único caminho para passar em medicina é fazendo cursinho. Não existe mimimi. Ou seja, essa pessoa, ela estava falando que o conteúdo que eu trago aqui, o conteúdo das pessoas que eu quero ajudar é mimimi. Por quê? Porque não faz sentido para ela. A maioria das pessoas que passam em medicina segue o caminho tradicional. O cara faz cursinho, fica 3 anos no cursinho e entra na medicina. Só que o cursinho é 3 mil reais por mês. Ou seja, essa pessoa vai gastar 36 mil reais por mês. Multiplica isso por 3, né? 3 vezes 30, 90. 3 vezes 6, 18. Então são 108 mil reais. Como é que um cara que nasceu pobre, que quer vencer na vida por meio dos estudos, vai gastar esse dinheiro? O cara não tem. Aí ele olha isso, né? Ele olha esse tipo de comentário e é verdadeiro o que a pessoa falou, é verdade. A maioria das pessoas que passam em medicina seguiu esse caminho. Entendeu? 90, 95%, se tu pegar 100 estudando em medicina e perguntar para ele como é que ele estudou, ele vai te responder. Eu estudei fazendo cursinho e pagando. E até o cara que ganha bolsa, né? Pega, por exemplo, ProUni, bolsa 100%. Na minha turma são 5. 5. 4 fizeram cursinho. Eu sou o único que passou sem fazer cursinho. 5. É uma bolsa para o cara que é baixa renda, né? Desses 5 que passaram, 4 fizeram cursinho. Só um que não fez, que é eu, no caso. Estudei sozinho em casa, sem videoaulas, sem cronograma, sem cursinhos. Então, veja bem, está correto quando a pessoa fala que a maioria que passou seguiu o caminho tradicional. Só que a maioria que passou não vem da mesma realidade que nós. Não vem. Tá? Não vem, né? E aí você tem que entender que tem um caminho diferente. E a minha proposta é mostrar para vocês que esse caminho lá que vai ter que gastar uma fortuna com cursinhos, com videoaulas, isso e aquilo, e ter que ficar 3 anos, existe um caminho diferente. Tá? Então, a culpa não é da matemática, a culpa não é da física, não é da redação. Tá? Então, não precisa culpar elas. Vamos ver que tem... A Letícia quer entrar aqui, fazer uma pergunta. Vamos ver onde é que está a Letícia. Deixa eu ver a solicitação da Letícia. Vamos ver se a Letícia quer entrar. Acho que foi a Letícia que mandou. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Vamos ver se a Letícia aceita. Vamos lá, pessoal. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Comenta aí. Perdemos os 2 convidados hoje, né? Não tem problema, né, pessoal? Segue. Vamos ver se tem alguém que mandou mensagem aqui.
Vamos ver aqui, pessoal. Esther, vamos ver se ela aceita aqui. Vamos lá, pessoal, vou responder pergunta só ao vivo, tá? Não deu a Esther também. Então, mandem aí. Quem quiser fazer uma pergunta ao vivo, comenta aí. Eu quero fazer uma pergunta ao vivo. Vou só responder perguntas ao vivo hoje, pessoal. Tá, vamos ver, tem uma pessoa aqui. Kaique, acho que é. O que você acha do curso de biomedicina? Pessoal, aqui é medicina. Aqui a gente fala só de medicina. No Brasil, né? Não é no Paraguai. Tá, vamos chamar a Bruna aqui, então. Quero fazer uma pergunta ao vivo. A gente fala aqui, pessoal, passar em medicina, medicina no Brasil e de graça, tá? Então, se você quer pagar 10 mil reais por mês, talvez eu não possa te ajudar, tá? Eu só ajudo pessoas que querem fazer medicina de graça e no Brasil. Vamos ver aqui, o vestibulando. Tudo bem? Oi, oi, tudo bom? Com quem eu falo? Beatriz, Beatriz, da onde que você fala, Beatriz? São Paulo. Beleza. E, Beatriz, conta pra nós como é que eu posso te ajudar. Eu sou ATM, né? Então, eu tô Uhum. bem familiarizada Ah, contigo, uso seus perfeito. métodos. Sim, é que eu acho que é muito comum, né? Você fala uma coisa que, infelizmente, né? Eu caí nessa, queria, inclusive, ter conseguido conhecer você e o ATM no início do ano, né? Que eu conheci bem depois. Uhum. Mas Tu ainda tem muito conheceu tempo. quando? Como que tu me conheceu? Como que eu te conheci? É. Então, comecei a minha jornada, né? Porque acho que as redes sociais, elas são muito boas, mas não se você procurar a pessoa errada, né? Então, acho que você fala muito do ponto de partida, isso é muito importante, porque você vê lá o menino, 3 mil reais de cursinho, né? A loira que mora no Morumbi, né? Não sei se você conhece São Paulo, mas Morumbi é um bairro muito chique que tem aqui. Uhum. Então, eu nunca me vi, né, Vai igual morar essas lá? pessoas. Quando tu virar médica? Vou, vou, com certeza. Tu mora em qual bairro em São Paulo? Sabe o Alto da Moca? Sim, minha namorada morava na Moca. Mentira! Uhum, morava aí, ela fazia a faculdade na Anhembi Morumbi e era para mim ter passado Nossa! lá. Só que no último dia do ProUni eu troquei, eu botei aqui no Rio Grande do Sul. Pela questão financeira, eu não ia conseguir me manter em São Paulo, porque aí é um custo de vida maior. E aí eu tomei a melhor decisão que eu tomei da minha vida foi ter deixado aqui. Porque quando eu entrei na faculdade, era um curso muito elitizado. E aí aquilo me chamou muita atenção, sabe? E aí que eu comecei a ajudar e compartilhar meu método. Eu nunca tinha pensado que eu ia fazer isso. Não era meu objetivo era ser médico. E aí me incomodou aquilo, eu pensei, eu não posso criticar, não é culpa dos caras que eles têm dinheiro, mas eu posso fazer algo para mudar. Como que eu posso fazer algo para mudar? Posso compartilhar meu conhecimento. Mas enfim, eu conheço a Moca assim. Nossa, que mundo pequeno, né? Meu Deus, tô chocada. Eu passei em farmácia, né, em Morumbi, né? Mas não é o que eu quero. Né? E todo mundo fala, vai, vai, vai. E eu, ai, meu Deus do céu, mas
Caramba, tô impressionada. O campus lá é lindo. O campus da É IMB muito Morumbi bonito, aqui na né? Moca é muito lindo. Uhum. Na verdade, eu fiquei muito ansiosa com o tempo, né? E eu acabei, que nem você falou, a inteligência emocional é muito importante, né? E no meio do Uhum. processo todo, muito, porque, que nem você falou, o cronograma, ele acaba acabando, ele acaba com a gente. Não tem outra palavra, principalmente o cronograma dos outros, né? Porque você vê o cursinho te manda um cronograma e a gente que não tem dinheiro, a gente não tem uma empregada que vai lavar nossa louça, a gente não tem ninguém que vai passear com o nosso cachorro, não tem ninguém que vai trabalhar com a gente, né? E Uhum. aí eu fiquei muito ansiosa, mas assim, eu tenho uma base muito boa, entendeu? Uma base muito boa. Antes mesmo de conhecer o seu método, eu tinha facilidade de aprender. Mas depois Uhum. que eu comecei a usar o seu método, eu percebi que em menos tempo eu conseguia fazer muito mais coisa, né? Do que no todo o tempo que eu fazia tudo. Só que eu fiquei muito ansiosa. Aí eu tenho uma base, né? Eu vou voltar, eu tô voltando, retomando os estudos, porque eu parei, eu comecei a passar com uma psicóloga também. Como eu falei, eu queria ter conhecido seu método antes, porque eu fiquei muito tempo no método tradicional até te conhecer, Uhum. né? E E ele te eu ajudou? acho o método? O tradicional te ajudou? Ou te prejudicou? Não. Prejudica, porque, assim, eu não vou dizer nem que ele não funciona, nem que funciona, acho que todos nós somos muito singulares. Mas eu Uhum. acho que o método tradicional te desgasta, né? Acho que ele te desgasta muito, assim, num nível que é inimaginável, né? E quem não tem E aí eu queria. condições, assim, tu acha que ele foi feito para quem não tem condições? Porque vamos imaginar no teu caso aí. Se, pode acontecer de você não conseguir passar e nós temos que trabalhar com essa probabilidade. Ano que vem, o que a tua mãe vai falar? O que a tua tia vai falar? O que a tua família vai falar? E se tu não passa ano que vem? No outro ano, tu em casa, olhando para a tela do computador e dizendo que você quer ser médica e o resultado não vem. Porque o cara Então, que vem com uma família com condições, a família tem noção disso. A família tem noção que quando o cara passar, pum, o cara mudou de vida. Virou médico, mudou a vida do cara. Então a família sabe e vai sim, investir isso. Mas o cara que vem com poucas condições, a família não é palpável isso. Tanto que quando eu passei em não, medicina, o meu pai não tinha R$ 18 para pagar o xerox. Eu tenho um colega na medicina que o pai vendeu a casa de R$ 500 mil para pagar a faculdade. Tu entendeu a exatamente. discrepância de mentalidade? Eu Meu pai, ele falo deu um porque, tapinha tipo nas assim, costas. Boa sorte, te vira. E assim, não tô querendo menosprezar, minha mãe também foi a mesma coisa. Não tô querendo menosprezar, eu sou muito orgulhoso. Se eu não tivesse nascido sim, com esse pai, com essa mãe, eu não seria quem eu sou. Então eu sou muito não seria grato quem eu por sou. eles. Mas tu entende que tem uma discrepância de mentalidade? Muito grande, Léo, muito grande, porque, tipo assim, que nem eu tava conversando esses dias, né? Eu tenho uma amiga que ela é concursada, né? Ela trabalha, ela tem carreira militar. Ela foi concurso, ela não é médica, ela é enfermeira e farmacêutica, só que ela passou em dois concursos, né? Uhum. E assim, ela é uma pessoa que também me inspira muito, porque ela não, porque ela já tem uma base muito grande de estudo, né? E eu falei que eu tinha vontade da medicina, mas claro, né? Como todo pobre fala, a gente tem medo, porque eu não posso ficar 4 anos tentando, 8 anos tentando, 7 anos tentando. Eu E tenho nem uma precisa. casa, na verdade, uma vida, né? Eu não tenho casa própria, eu tenho a minha mãe, mantém o custo de vida meu e da minha irmã. Minha mãe é Uhum. mãe solteira, então eu não tenho uma realidade que eu falo, nossa, vou ficar 4 anos tentando, sabe? Ou eu posso ficar 4 anos tentando no método tradicional, eu não posso me dar esse luxo, né? Uhum. Então, é por isso que me chamou bastante atenção, porque finalmente eu achei uma pessoa que tem o mesmo ponto de partida que o meu. Não tem uma mãe que vai pagar 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 numa bolsa 50%, né? Muito menos material, 300, 400, 2.000 reais em livro. Então, foi o que me chamou a atenção. Uma pessoa que fala, tem jeito, né? Porque todo mundo fala pra gente que medicina não é pra pobre, o Muita tempo gente. todo. E eles se incomodam muito, né? Dói na alma deles saber que eu não preciso pagar a faculdade. Dói na alma deles. O cara Exato, sente, entendeu? exato. E Eu você tenho tá uma lá, habilidade, você não ah, tem. Beatriz, eu tenho uma habilidade de ler as pessoas, tá? Sem conversar com a pessoa com a linguagem corporal. Tu viu a minha aula sobre linguagem corporal? Sim, sim, sim. Então eu tenho uma habilidade, né, que eu desenvolvi ela, uma soft skill, que eu desenvolvi que eu consigo ler as pessoas. Então eu leio, sem a pessoa falar nada, eu bato o olho e eu leio. Então assim, dói na alma dos caras, entendeu? Ver ali um cara que Dói. veio do menos zero, não tinha nem um pouco de condições, e o cara passou longe dele, né? Porque ali, tu pensa Exatamente. hoje, por exemplo, faculdade particular é só tu botar o nome na lista, né? Um vestibular financeiro. Entendeu? Quem tem dinheiro vai lá e faz. Quem não tem, não faz. Agora, tu pega, por exemplo, ProUni. É o Brasil inteiro. Tu acha que o cara lá do Nordeste, do Amazonas, do Pará não quer fazer medicina de graça? Ele vai para onde for.
E vice-versa, o cara do Rio Grande do Sul também. Então tem essa dinâmica. Agora tu bota um SISU da vida. Quem não quer fazer uma federal? Tu entende que o buraco é mais embaixo? A pegada é diferente. Então, assim, quando o cara vê, né? E aí dói na alma do cara, porque ele não aceita. Porque como é que ele vai Não, e você justificar? fazer a escolha. Hoje em dia, o simples fato de você escolher a medicina já dói nas pessoas. Dói. Você ter o peito de falar, não de falar, ah, eu quero ser, eu vou ser médico. Você falar que você vai ser, fere as Diferente. pessoas. Porque você não tá falando, ai, quando, não, se eu passar, eu vou ser. Você tá falando, não, eu vou ser médica. Até 2000 e tantos eu vou ser médica. Você já dá uma data, né? Que nem eu vi no curso, você fala que o cérebro gosta de data e tudo mais. Você dá uma data para isso acontecer, as pessoas se chocam, né? Então, eu passo bastante por esse período de julgamento, né? Eu tenho 18 anos, eu fiz 18 anos na semana passada, para você ter uma noção, né? E a sua família já te bota uma pressão de, tipo, não escolhe isso, vai para outra que é mais rápido. Daqui a pouquinho você tá formado, só que eu não quero qualquer coisa, né? E eu tenho o direito de escolher o que eu vou ser. A vida é uma Mas só, eu né, fico... Beatriz? Não E tem uma outra. só, e outra coisa. Que nem você falou. Mesmo que, dependendo do tempo que for, o tempo passa. Se demora 10, se demora 2 anos, vai passar. Aonde você quer estar daqui a 2, 4, 5 anos, né? Mas acho que a minha pergunta, na verdade, é se você acha que quem tem base, usando o seu método, ainda dá tempo. Daqui Isso pra... é uma questão bem interessante. Ótima pergunta, muito boa. Obrigado. Vamos lá. O que acontece? O meu objetivo é te ensinar como passar em medicina em 60 dias. Tá? Imagina comigo que a tua aprovação em medicina é como se fosse uma ilha. E você está no meio do mar. E você quer chegar nessa ilha. Então só que é muito mais inteligente você construir um barco que vai te levar nessa ilha do que tu tentar ir nadando. Né? Pode morrer afogado. Então, meu objetivo é te ensinar como passar em medicina em 60 dias. Te ensinar como construir esse barco. Isso demora 60 dias, não é do dia para a noite. Né? Não é uma pílula que tu toma e amanhã tu... Não, 60 dias. Existem algumas pessoas que são menos. Por exemplo, a própria Carluccia, que eu citei no início da mentoria, foi uma das alunas que usou o meu método, fazia enfermagem, abandonou a enfermagem, a família dela achou que ela estava louca, né? Porque ela comprou um curso online, acho que 2 meses depois ela abandonou a enfermagem, né? E quantos meses depois? Acho que 8 meses depois ela fez a matrícula dela na faculdade de medicina. Entendeu? E a família dela achou que estava louca, e poucos meses depois, né? E quando tu compara a federal, tu vê o cara 4 anos, 5 anos, 6 anos, com cursinho, escola particular, e ela foi lá competindo com o Brasil inteiro, né? Porque quem não quer, né? O Enem, ele é muito bom, mas ele também aumenta a barra, ele sobe a barra. Porque ele bota o Brasil inteiro no mesmo pool ali, né? No mesmo N amostral, né? Então ele tem o bônus e o ônus. Mas enfim, não vamos falar disso porque não é o objetivo, né? O objetivo não é falar de Enem e tudo mais. O objetivo é falar de neurociência. Então, assim, eu vou te ensinar a construir esse barco para te levar até essa ilha que é a aprovação da medicina. Então, ou seja, eu vou te ensinar a estudar, aprender a aprender, tá? Tá claro isso para ti, né? Beleza. Depois tem uma outra ilha. Essa aí. Como? Aprender a aprender com qualidade, um aprendizado que fica, que... Isso aí, não é a qualquer custo, né? A tua saúde mental. E aí tem uma outra ilha. Essa ilha se chama CRM. Então, quando você passar em medicina, você vai lá no Conselho de Medicina de São Paulo, pega o teu nome e você vai poder praticar medicina. Só que essa outra ilha, ela vai demorar 6 anos. Então, você vai estudar pro resto da tua vida. Sim. Então, quando eu falo que... Como? Com o mesmo barco, com seus métodos. Porque eu vejo que tem muita gente que passa, né? E usa os seus métodos. E tem muita gente que fica apavorado no ciclo básico. Porque, de fato, né... Eu tava conversando esses dias com a minha amiga que ninguém ensina a gente a estudar. Em nenhum lugar. Nem no ensino médio, nem no fundamental, muito menos na faculdade, que é bem mais difícil, né? Na verdade, ela pode ser mais fácil se você aprender a estudar antes, se você criar um hábito antes. Sabe qual que é o curso que mais tem suicídio? Medicina. De cada 10 estudantes de medicina, isso é um estudo feito na Califórnia. De cada 10, e lá tu pode ver, né? Tipo, eles são um país de primeiro mundo. Né? Porque daqui a pouco o cara vai lá, mas a questão do dinheiro e tal. Então, pô, os caras são de primeiro mundo. Imagina que no Brasil pode ser maior por causa da questão financeira, né? Enfim, mas de cada 10 estudantes de medicina, 5 vão desenvolver algum problema. Né? Burnout, depressão, ansiedade. Eu vi muito isso. Eu, inclusive, quando eu entrei no ATM, uma coisa que eu gostei muito é que você tem contato com outras pessoas que estão na mesma situação que você. Então, você começa a ver pessoas reais, né? Pessoas... Nem todo mundo tem dinheiro.
e tudo mais. E eu tive alguns amigos, alguns colegas, né? E eu vejo, eu já, tipo assim, dos amigos que eu conversava, não só da TM, né? Que eu entrei mais nesse meio. Acho que de uns 20 hoje, só 4 continuam tentando medicina. 16 já pularam para qualquer outra área. Área da tecnologia, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia, foram trabalhar. Porque as pessoas, isso começa a tirar, né, o bem-estar. Eu tenho uma colega que ela começou a tomar remédio psiquiátrico depois de 2 anos estudando com o método tradicional, né? E o método tradicional desgasta muito. Eu não digo que ele é impossível passar com ele, não. Muita gente passa, mas eu acho que você põe muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Você Então, abdica de assim, muitas coisas. Então, assim, o método tradicional, ele meio que ferra com o aluno. Por quê? Primeiro que ele já fala que é 3 anos. O dono do cursinho, né? Ele fala 3 anos. Por quê? Para ele tirar o dele na reta. Porque daí o cara começa a pensar, pô, aqui eu não vou chegar a lugar nenhum. Então, por que eu vou pagar 4 mil? Acho que ontem eu conversei com uma menina que pagava 4 mil, né? O cara vai se ligar, uma hora ele vai... Eu tenho um vizinho ali que o meu vizinho ele é concursado também, policial investigador, e o filho dele que é medicina, que é a namorada do, já tem uma família de médico, mas ele paga 4 mil reais de cursinho pro filho. Ele falou pra mim, não, agora eu tô pagando 4 mil, tô pagando tempo integral, ele fica 8 horas no cursinho, que é pra ver se vai. E o menino tentou 1 ano medicina. Eu falei, nossa, mas você acha mesmo que seu filho vai ficar 8 horas o dia inteiro e vai chegar em casa e vai lembrar? E nos outros segundos dia, 8 horas o dia inteiro e vai lembrar? Aí eu fui lá e falei, se eu fosse você, eu não sei, eu procurava um pouco mais. Porque hoje a gente vê algumas coisas, né? Depois você entra na TV, você vê algumas coisas, você já sabe, você já não tá mais, você não cai mais em algumas coisas. Tu Porque sabe esse o negócio de final estudar, da história? esse negócio de estudar 8 horas por dia, esse negócio de só ver aula, tem gente, eu tenho uma amiga que ela passa o dia inteiro vendo aula. Já dei o conselho, já falei do seu curso. Tem gente que às vezes, infelizmente, chega no extremo, né? Eu, mesmo quando eu vi o ATM, eu falei, nossa, cara, eu preciso, é um investimento. Eu largo qualquer cursinho que eu esteja fazendo para fazer o ATM, porque é muito desgastante, muito. Valeu a pena, então, o Ninguém investimento? valeu a pena. Eu tô voltando a todo gás, né? Como eu falei, queria muito ser conhecido antes. Quem tiver oportunidade, assim, Como que quanto tu antes arrumou está. dinheiro para entrar no método ATM? Tu conseguiu investidor? Como é que foi? Então, eu tenho uma família que me apoia muito, mas eu tenho um Uhum, padrinho e ele acredita muito em mim. Tudo que eu preciso, ele tá lá por mim, né? Eu não tenho pai presente. E ele é o pai que eu tive, assim. Então, uhum. ele foi muito doido, né? Entre outras pessoas ao meu redor, mas ele E na mais tua sinceramente, formatura tu porque vai citar ele? vou. O nome dele é Paulo Roberto. Para todo Uhum, mundo que for necessário, ele paga inglês para mim, inclusive também. Ele me deu inglês, um curso de uhum, inglês quando eu tinha 15 anos, né? Era muito caro na época, assim. A moeda tá desvalorizando cada vez mais. E ele falou: enquanto você não fizer seu intercâmbio, eu vou pagar, porque você estuda e você merece. Qualquer pessoa uhum. que vê o quanto você estuda tem que Mas o depositar em cursinho de você. inglês é a mesma furada do cursinho presencial, tá? Tu fica 6 anos Sim, ali e mas não aprende. Como é que tu fala eu tô há inglês? muito Falando. tempo. Oi? Como é que tu aprende inglês? Falando, tá? Fica aí a dica pra ti. Se Não, quer então, é o que eu aprender. gostei, porque tem um curso aqui na Moca que ele é muito caro, eu não vou citar nomes, né, porque enfim, Uhum, mas ele é muito caro e ele foca muito em gramática. Esse que eu peguei, ele é conversação pura, uhum, né? Ele é mais assim, mais isolado que as pessoas tendem no mais popular. E ele é uhum, caro assim porque é gramática total. O curso meio que te ensina a fazer uma prova. No caso, o uhum, Michigan, o TOEIC, para você ter um certificado internacional é só, mas tipo, eu tenho amigas que fazem esse curso e não falam metade do que eu falo. Mas uhum, eu aprendi mesmo inglês sozinha, vendo uhum. série, vendo Tem que arrumar música, uns porque americanos aí, tá? Vai então no Instagram e bota uma hashtag lá. Por exemplo, daí tu vai ver a estratégia que tu vai querer, tá? Tu bota uma hashtag que você gosta, por exemplo, eu gosto de biohacking, que é uma hashtag, e aí tem muito vendedor de suplemento, coisa de americano. E aí tu manda mensagem no direct pros caras. E aí o americano ele é muito vendedor, né? O sim. seller, que eles falam. E aí ele vende, ele quer vender. Aí tu fala, ó, eu moro no Brasil, né? Fala lá pro cara, ó, eu moro no Brasil e tal, tô pensando em vender teu produto. Não quer fazer uma call comigo, porque eles não falam por mensagem, eles ligam pro cliente. Aí tu fala, ó, tô pensando em vender teu produto no Brasil. Pô, os caras vão te amar. Aí tu começa a falar com os caras. Pô, como é que é teu produto e tal? Eu tinha um site que você meio que conversava com pessoas do outro país sobre determinados assuntos É a fim de falando, praticar. não é com gramática, falando. Não, é pura fala. Eu tinha um site que eu falava com pessoas de outro país, com americanos, né? Você escolhe um assunto lá, você tem um assunto bonitinho, vários, assim, tipo, assunto Uhum, culto, série, filme, qualquer série.
E aí você fala sobre esse assunto com a pessoa, né? Eu parei de frequentar um pouco, porque eu tive um problema com os estudos, com o meu cronograma todo. Aí eu deixei um pouquinho o inglês de lado. Mas esse site era muito bom também. Porque falar com a pessoa é muito diferente. É muito diferente. Tudo que você aprende na sala de aula, você vê que não é tão assim que acontece. Uhum. Perfeito, mas vamos voltar aqui para o estudo, né, para a tua pergunta. Então, assim, essa questão dos 60 dias é muito legal porque ela tira um peso das tuas costas. Nós não estamos falando da tua aprovação em medicina, nós estamos falando da tua aprendizagem, da técnica. Então, você vai ter 60 dias para você aprender como passar em medicina. Pode ser antes? Pode, né? Mas o mais legal não é é o processo, é você aprender essas habilidades que eu quero que você aprenda, né? Então, lá no Sim. Winner Game, você vai aprender controle emocional. Biohack, você vai aprender a fazer mais em menos tempo. No Neurociência da Aprendizagem, você vai aprender o protocolo, o ATM, né, o algoritmo. Depois, você vai aprender o quê? Né? Você vai aprender a ser produtividade. Depois, você vai aprender estratégia de provas. Você vai demorar mais ou menos 60 dias para aprender tudo. Pode ser menos, né? Em 30 dias, 20 dias, você pode aprender isso, tá? Beleza. Depois, Léo? E depois, né? Eu acredito que quando eu tiver mais ou menos... ano que vem eu vou ter esse delta T, tá? Qual que é a média? Eu tenho a média do aprender, né? Como é que ele aprende? Eu quero ter esse delta T de quanto tempo depois que ele aprendeu como estudar, né? Aprender a aprender, depois que ele fez um método, quanto tempo ele demora até chegar na faculdade. Porque eu não posso falar, por exemplo, eu fui 6 meses, né? A Carluça foi 8 meses, a Diana foi 10, a Lidiane foi 6. Então eu não posso falar um valor, eu tenho que ter uma média. Concorda comigo? Na medicina a gente fala de estatística. Então eu acredito que quando eu tiver mais alguns alunos aprovados, eu vou ter essa estatística. Quanto tempo depois que ele faz, ele passa. Tá? Mas vamos lá. Dá para passar esse ano? Dá. Tem a probabilidade de você passar. Já estudou probabilidade? Sim, estou no processo de probabilidade. Probabilidade é um caso sobre todos os casos que podem acontecer. Então tem a probabilidade de você passar e a probabilidade de você não passar. São duas probabilidades. E nós temos que lidar com isso, né? Porque às vezes o cara, ele acha assim, e às vezes por falta de interpretação textual, né? O brasileiro não tem muita interpretação textual, ele acha que ele vai estudar do dia 1, né? Vai começar a estudar no dia 1 e no dia 60 ele vai fazer a matrícula na faculdade de medicina. Sendo que nós temos 2 processos seletivos no ano. No início do ano e no meio do ano. Ou seja, o cara vai passar a cada 6 meses, correto? Não, até mais. Assim, eu falo aqui de São Paulo, né? Hoje eu tenho acesso a outros vestibulares aqui de São Paulo, né? Tem muitas faculdades aqui que dão bolsas e faculdades incríveis, né? Porque eu acho que a faculdade boa você é quem faz, né? Não vou dizer que tem gente que é a USP, nada mais que a USP, nada menos que a USP, eu até respeito. Mas tem muita faculdade boa, né? E aqui tem processos seletivos até em outubro mesmo. Tava vendo esses tempos, até em outubro agora tem prova para medicina, bolsa integral. Sim, mas assim, eu digo no contexto geral, né? Porque eu ensino passar a fazer de graça, né? E como a pessoa vai ter que escolher uma prova, né? Ela vai ter que escolher uma prova, por isso que eu falo desse contexto de 2 processos seletivos no ano. Geralmente o cara vai escolher o Enem. Beleza, vamos lá. Então, assim, muitas vezes o cara acha que ele vai estudar do dia 1 ao dia 60. Pode acontecer isso? Pode. Né? Por exemplo, tem a Carol, que foi uma das primeiras alunas que passou. Ela me chamou em agosto. Em novembro ela fez a prova. No outro ano ela estava na medicina. Né? Mas ela já vinha com uma pegada de estudo boa, só não estava ajustando ali, ela ajustou e acelerou. Então, assim, o impossível é uma questão de opinião. Pode acontecer? Pode. O que eu falo para ti é o que eu consigo fazer. Né? O que eu consigo fazer é te ensinar o como. Né? Depois, você vai ter que aplicar o método. Né? E óbvio que tem um tempo. Né? Inclusive, eu falo do objeto de estudo da Stella Collins dentro do método, aprender no longo prazo. Então, assim, não é uma mágica, né, Beatriz? Não é uma pílula que tu toma e daqui 20 dias tu tá na medicina. Não, não é isso. Pode acontecer? Pode, né? Pode acontecer isso de você conseguir. Mas o que eu falo é a média, a estatística, né? Então, acredito que ano que vem eu vou ter essa estatística de quanto tempo demora depois que ele começa a aplicar o meu método, né? Eu vou ter isso claro, né? A estatística, não é achismo, né? A estatística. Eu poderia falar. Só que eu não falo, né? Porque o meu objetivo, uma estratégia baseada na verdade, ela é muito poderosa. Então, o meu valor é a integridade. Eu quero ser íntegro, transparente e verdadeiro naquilo que eu faço. Sempre. E até quando eu começar a praticar medicina. Beleza. Fecha aspas nessa parte do tempo. Então, isso é muito legal, por quê? Porque ele dá uma segurança para o aluno. Então, quer dizer o quê? Que eu não preciso mais me preocupar com a aprovação, quando que eu vou ser aprovado. Eu tenho que me preocupar em construir o barco. Só que quando você constrói o barco, você ganha técnica, você ganha base. Por exemplo, em 30 dias você já domina os conteúdos básicos. Depois você vai para os conteúdos medianos. E aí você começa a ter resultados extraordinários. Você muda a tua alimentação, começa a meditar todo dia.
né? Começa a fazer técnicas de respiração, começa a fazer os exercícios para controlar o teu nível emocional, e aí você começa a ter resultados extraordinários. Rapidamente, começa a ver, pô, esse conteúdo eu já estou começando a dominar. Memória, por exemplo. Sim. Se tu medita 5 vezes por dia, tu vê uma evolução assim gigantesca em 30, 40 dias na tua capacidade de memorização. Você consegue resgatar coisas do passado e os conteúdos de uma forma muito mais eficiente. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Qual que é a porcentagem dos meus alunos que são aprovados em medicina que seguem linha por linha do meu método? A porcentagem? Qual que é a porcentagem, sabe? Não sei te dizer essa. Mas tenta chutar, quantos tu acha que é? Poxa. Que segue linha a linha e que consegue? Linha a linha, detalhe por detalhe, meditar. 3 meditações por dia. Alimentação, nutrição cerebral, sono, linha por linha. Poxa, assim, né? Eu acho que quem pega o seu método e realmente segue ali, como você é uma pessoa que acha que é muito verdadeira, dá pra ver que não é uma coisa baseada em achismo, a gente confia. Porque também é uma relação de confiança, né? Tipo, você tá falando e a gente vai fazer. É muita confiança. Mas assim, quantos por cento tu acha que é? Do aluno que aplica linha por linha? 80%? Não é 80. Tenta chutar mais uma, É vamos mesmo? lá. Não sei, vamos lá. O que tu acha? Na tua visão, assim. Tu tá aplicando o método. O Tá, que tu eu acho acha? que 70. 70%. É 100%. 100% dos Sério? alunos que aplicam linha por linha estão na medicina hoje. Linha 100, por linha. 100. Não é 99, é 100%. Eu posso provar isso. Então, assim, 100%, linha por linha. Eu mandei meditar 3 vezes por dia, o cara vai lá e medita. Tem alguns alunos que vão a mais. O cara começa a ter tanto benefício da meditação, o cara começa a meditar mais. Entendeu? Então, assim, linha por linha. Não é, por exemplo, tem alunos que entram no método e falam, ó, não pode fazer questões difíceis. O cara vai lá e faz questões difíceis, sobe o nível emocional, o cara pega uma questão. Hoje eu fiz uma mentoria com um rapaz que estava fazendo questões de hidrostática. É um conteúdo difícil. No método eu falo, não pode fazer conteúdo difícil. Isso, quando você falou nos seus vídeos, mesmo antes de chegar nesse módulo, eu já não fazia isso, porque me tirou muita nota essa questão, e isso faz com que a gente, de fato, a nossa ansiedade sobe muito. Muito mesmo, porque a gente tá lidando com uma coisa que a gente basicamente não consegue lidar. Que nem química, sabe? Você quer saber estequiometria. Como que você quer saber estequiometria se antes de estequiometria tem um monte de coisa? Estequiometria não é uma matéria, é várias, é um encadeamento Mas de daí matéria. ele vai Então, falar o seguinte, não, mas tem a blogueira lá que fez escola particular, que passou na USP, que nasceu em berço de ouro, e ela falou que tem que estudar o que mais cai. Estequiometria cai bastante. O que tu falaria para essa pessoa? Eu caí nesse mito várias vezes. Antes de te conhecer, eu segui tanta coisa louca. Porque, tipo assim, chega um cara lá, eu te dou um cronograma com os assuntos mais quentes que caem no Enem. Pronto, você se perde ali. Porque aí o cronograma tá lá. 3 assuntos mais quentes: geometria plana, geometria espacial e estatística. Como que você quer aprender estatística se você não sabe fazer uma conta com vírgula? Porque parece bobo, mas tem gente que não sabe, sabe? E aí você começa a... Aí foi por isso que eu falo, queria ter te conhecido antes, porque infelizmente o meu ano foi um ano de errar pra mim, que também faz parte. É errando que se aprende. Só que eu caí muito nessas questões antes de conhecer o ATM. Então, eu fui para assuntos muito elaborados, e aí só lá nos assuntos eu fui entender. Falei, caramba, mas estou fazendo estequiometria e pediu ligações químicas, pediu leis ponderais, que é antes de estequiometria. Aí você tá nas leis ponderais, tem que saber reação química. Então ninguém fala isso pra você. A pessoa só te manda o que você tem que saber. Mas ninguém ensina você a construir. Até que eu comecei a fazer os simulados, que nem você falou, as provas antigas, e aí minha mente foi abrindo. Foi aí que de fato comecei a entender o que é um vestibular, o que é fazer uma prova de verdade, né? O que uma questão cobra de você. Principalmente quando você falou, a questão quer te induzir ao erro. Quando eu vi isso numa aula sua, eu já mudei totalmente minhas questões. Totalmente. A maneira que eu leio a questão já mudou. Porque se você lê aquela questão sabendo que ela quer te induzir ao erro, você já não cai em um monte de pegadinha que te colocam. Porque acho que o que a gente pensa antes disso, porque essa questão é muito óbvia. Não, ela não é. Nunca é óbvio. Então é muito Não tem vaga para todo complexo. mundo, né? Exatamente. Mas são Então, coisas que a assim, gente só aprende do que... o conhecimento, ele tá lá na internet. Só que tu tem que saber filtrar. E você, como futura médica, tem que se perguntar, pô, beleza, esse cara tá falando isso. E qual que é a fonte, qual que é a evidência dele? Né?
Por quê? O conteúdo tá lá, né? Outra coisa que eu só Tu não entendi precisa dar. depois de... E olha que Porque louco, você dá Beatriz. nome de artigo. Isso. Você dá artigo, você dá instituições, você dá argumento de autoridade mesmo, né? Agora os outros caras, depois que deu uma navegada... Quando tu for médica, tu vai seguir uma medicina baseada no quê? Na verdade, em estudos, em ciência. Então fica a dica aí pro pessoal, né? Não pegar dicas de YouTube, pergunta qual que é a base científica. Por exemplo, falei de meditação. Falei de meditação? Vamos lá, ó. Então tá aqui, ó. Tu consegue ler? É que tá virado pra ti, né? Tá um pouco virado, mas eu acho Tá. prático. Então, qual é os benefícios do mindfulness? Meditação para atenção plena. Uma revisão prática da psicoterapia, né, relatada numa pesquisa. Então, 20 meditadores, tá? Botaram os caras lá, botaram num retiro. 10 dias de meditação. O que aconteceu? Eles reduziram os sintomas de depressão, aumentaram a capacidade de memória, aumentaram a capacidade de atenção e melhoraram as funções cognitivas dele. Quantas meditações tu fez hoje? Hoje? Eu tô Não estabelecendo vale um hábito mentir. ainda. Eu não faço 3 por dia, isso é um fato. Eu tô estabelecendo um hábito, né? Como eu falei, estou me recuperando da minha rotina, estou voltando com ela aos poucos. Hoje eu fiz uma, mas Então, ontem eu fiz 2. vou fazer uma interrupção didática. Vou te perguntar de novo. Eu te mostrei aqui um artigo científico. Aumenta a memória, aumenta a atenção, aumenta as funções cognitivas. Vamos lá. Quantos por cento dos meus alunos que seguem linha por linha do método conseguem passar em medicina? 100%. Por que é 100%? Porque são coisas baseadas na verdade, são baseadas em estudos. Na verdade, para quem não é do ATM, vou falar. Todo final de aula tem a fonte, tem artigos. Nada é assim que o Léo fala. Tudo tem lá a fonte bonitinho. Ele bota a folha, ele mostra os artigos, mostra as universidades, põe o nome das universidades, das pesquisas, dos centros e dos institutos. Não é tipo que nem no Instagram, né? Que no Instagram você vê, não sei o que, é isso, faz isso. Mas não tem lá, que nem você coloca. Você coloca link de artigo, tudo você põe bonitinho. E, É por baseado exemplo, em verdade. se eu quisesse dinheiro, se eu quisesse ganhar dinheiro com isso que eu faço, eu tô aqui, quase 90 minutos conversando com você. Se eu quisesse dinheiro, sabe o que eu faria? Eu ia lá no Google, pegaria o que mais cai do Enem e montaria um cronograma. Ó, tá aqui o meu cronograma, R$10. Eu tenho 47 mil seguidores. Ó, compra meu cronograma, R$10. Eu ia demorar 30 minutos para montar ele, né? 47 mil seguidores, 15 mil no Instagram, 70 mil na outra plataforma. Entendeu? Não é o que você... Não é o que eu quero. A minha vida já está garantida. Eu vou ser médico daqui a alguns anos. Médico acho que ganha bem, né? Principalmente em São Paulo. Tem uns que eu conheço que moram em bairros aí, né? No Jardins, na Oscar Freire, enfim. Oscar então, Freire assim, pro cara pedacinho da morar Europa, nesses você sabe, bairros, né? Nesses bairros aí, o cara tem que ganhar bem, né? Então, assim, a minha vida está garantida. Eu não preciso ficar vendendo. Nem quero, não é o objetivo o dinheiro. Né? Se eu quiser dinheiro, eu venderia cronograma. Porque imagina que tem que... amanhã tem mentoria. Tu vai participar da mentoria amanhã? Sim. Tá, amanhã tem mentoria. Então imagina, são vários alunos, eu estou lidando com a história da pessoa. Por exemplo, pega, por exemplo, a Carluce, ela zerou a conta dela para poder entrar no método. Então eu tenho uma responsabilidade gigantesca com a história dela. Eu tenho uma responsabilidade gigantesca com a tua história. E ela, por exemplo, eu mandei, larga a enfermagem, ela estava em dúvida, ela foi lá e largou. Começa a meditar, ela foi lá e começou a meditar. Começa a estudar por prova. Quantas provas? Uma prova por semana, fazia uma prova por semana. Entendeu? Hoje ela está na medicina na Universidade Federal. E ela seguiu linha por linha. A Lidiane, por exemplo, Léo, eu tenho 38 anos, tenho um filho. Que hora que eu acordo? Não tenho tempo para estudar. Eu acordo de madrugada. Começou a acordar 3 horas da manhã. Linha por linha do método, não tem como. 100% estão na medicina hoje. Ao longo da jornada, que vai começar a semana que vem, eu vou mostrar esses depoimentos para o pessoal. Então, assim, 100%. Por quê? Porque é um método baseado na neurociência. O que a neurociência é? É o cientista que escolheu. Eu quero estudar como que o cérebro funciona. Eu escolhi mudar a vida das pessoas através do meu conhecimento. Eu não escolhi a ciência. Para mim, eu não funciono em laboratório. Já tentei na educação física, mas esse não é a minha missão. A minha missão é fazer o que eu estou fazendo aqui contigo, compartilhar. Depois vai ser como médico, né? Hoje eu faço com os conhecimentos que o neurocientífico eu tenho. Mas imagina que o cara dedicou a vida inteira dele para ficar dentro do laboratório estudando o cérebro.
Pô, nós temos que respeitar esse cara. Não é um coach, um guru da autoajuda que vai dizer o que tu tem que fazer, né? Imagina que vai Tem que tomar prescrever muito cuidado com esses autoajuda, com esses gurus. Muito cuidado, porque são outras pessoas também, que se a gente for em tudo que fala, não flui muito, não dá certo. Beleza. Então, assim, o que tu tem que fazer nos teus estudos? Hoje eu vou falar pra você, aplicar as técnicas direitinho, porque algumas é muito, que nem eu falei, é muito difícil estabelecer o hábito, né? Principalmente quando você perde, né? Eu tava conversando com o meu colega da TM e ele falou, nossa, quando você sai um pouquinho da rotina, é muito difícil de voltar, né? Que foi o que aconteceu comigo, por conta da ansiedade e tudo. Mas aí comecei a passar com o psicólogo, né? Mas aí que Bonitinho, pra tá. ver se Porque eu perguntei conseguia quantas controlar. meditações. Meditação é só tu sentar aqui. Antes de eu vir aqui conversar contigo, o que eu fiz? Eu fiz umas técnicas de respiração. Para quê? Para que quando eu ficasse aqui, eu entregasse o máximo de conteúdo para vocês. Durante esses 90 minutos, 100% aqui. Não tem WhatsApp, não tem nada. Eu tô aqui 100% com a Beatriz. Eu não tô pensando em outra coisa. Eu tô 100% contigo. Como que eu consigo ter esse nível emocional controlado? Eu tenho prova segunda-feira, uma prova mega difícil. Semana retrasada eu fui mal numa prova, não poderia ter ido. O que eu faço? Quando eu vejo que o nível emocional está subindo, eu aumento a quantidade de meditação. É só você sentar aqui e controlar a tua técnica de respiração. Ponto. Mais nada. Tu não precisa é só você sentar, fechar o olho e tem lá a aula eu explicando o checklist para você meditar. O sono, tem tudo lá, a nutrição, tem tudo lá. Então, assim, o que tu tem que fazer agora, Beatriz, é seguir um método. Ansiedade, tá lá. São um módulo, um inner game. São 12 horas de conteúdo só te ensinando passo a passo para tu nunca mais ter ansiedade, para tu nunca mais procrastinar. Eu falo nunca. Não existe procrastinação. Existe para mim o descanso. Procrastinação é uma coisa, descansar é outra. E às vezes eu peco no Sim. descanso, porque eu trabalho muito. Mas aí a gente tem muitas vezes que não tem como fugir do trabalho. Sim, não tem como. Mas assim, tu concorda Às comigo vezes não. que sentar e meditar tu pode fazer isso? Com Ninguém vai te certeza. pedir. Não, Não precisa de eu vou dinheiro, não aplicar precisa de nada. eu vou aplicar linha com um pouco mais de agressividade na minha rotina para até o final do ano eu aprender a técnica, né? Você falou 2 meses. 60 dias, tá? Não é até o final do ano, é 60 dias. 60 dias. A gente tá em outubro ainda, eu tô já E aí achando tu muito pergunta, tempo. Léo, eu vou passar em medicina? Não sei. O que eu sei é que em 60 dias tu pode aprender a técnica e sair desse ponto e ir para esse ponto. Ter uma evolução gigantesca do teu desempenho nos estudos. Com certeza. Tá? Vou trabalhar bastante esse método. Bastante mesmo. Tu Com mais investiu, força do né? que. Tu investiu, tá lá, Sim. o teu investidor anjo, tudo, e tu tem muito potencial. Tu falou para mim que tu já tem a base, então vai ser muito mais tranquilo para ti. Esse Imagina ano que foi tem muito alunos que estão importante. começando do zero. Sim, não, eu tenho uma base muito boa de estudo, né? Independente antes de começar com o método já tinha, porque eu consegui, acho que, suprir algumas falhas, né, da escola, infelizmente, né? Algumas, porque é muito tempo numa escola sem aprender nada. Mas eu já consegui bastante estabelecer uma base para tudo mesmo. Agora é só aplicar o método. Só aplicar o método, né? Não tem outra coisa. É só aplicar o método. O método vai reduzir a tua ansiedade, vai ter prazer com os estudos, vai fazer você aprender mais rápido. Tá lá, é ciência. Os caras ficaram a vida inteira deles estudando no laboratório, é só aplicar, linha por linha. Pode deixar, Léo. Tá? Tá certo. E participa da mentoria amanhã, tá? Quero te ver lá na mentoria. Tá bom, vou lá na mentoria. Então tá, brigadão. Tchau, tchau. Obrigada a você. Tchau, tchau. Até mais. Então, pessoal, finalizando aqui a mentoria, mais uma mentoria, média de 60 dias. Hoje conversamos com 3 pessoas, né, com histórias incríveis, com histórias extraordinárias, né? Eu fico muito feliz de poder ajudar vocês, contribuir com a jornada de vocês, né, para que você seja o primeiro médico da sua família, para que você consiga mudar a sua vida e a vida da sua família. E eles não querem isso. Eles não querem que você chegue na medicina. Então compartilhe esse conhecimento, se inscreva aqui no canal, manda esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, compartilha ele com aquela pessoa que você conhece, que quer vencer na vida, que quer ser alguém na vida, para mostrar para ela que tem um caminho diferente. Vejo vocês então na próxima aula.